Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos então aí para mais uma parte deste módulo Energia e suas medidas. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Joule, que é a unidade de medida de energia dentro do Sistema Internacional de Unidades, né? O Joule, ele saiu justamente, né, de um pesquisador, ou seja, de um físico chamado James Prescott Joule. Ele vai viver lá entre os anos de 1800, né? E foi um mestre, na verdade, aí então foi um mestre cervejeiro e físico inglês. Então a função dele era produzir cervejas, né? Suas contribuições então para o estudo, né, das ciências térmicas foram de grande importância para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Então, produzir cerveja, produzir queijo, produzir vinho, produzir etanol, tudo isso utiliza aí conceitos científicos que a gente está estudando aí, né? Joule trabalhou com o engenheiro e físico irlandês William Thomson, mais conhecido por Lord Kelvin, né? Que foi auxiliando a desenvolver a escala absoluta da temperatura. No ano passado, olha só, né? Nós estudamos um capítulo para falar sobre as temperaturas, né? Que nós temos ali três unidades: o Kelvin, o Celsius e o Fahrenheit. Então, olha lá, ó, o Lord Kelvin, né? Foi ele então que definiu a sua estrutura e ficou conhecido então essa unidade de temperatura ficou conhecida em homenagem a ele. Então, isso, quem tiver dúvida, vai no videozinho do ano anterior, lá do sétimo ano. Logo no comecinho do ano, se eu não me engano, é o terceiro capítulo, né? Segundo ou terceiro capítulo de vocês, que trabalha aí sobre essa questão, né? Do que é calor, o que é energia térmica, o que é o termômetro e o que é temperatura. Esse era o capítulo de vocês. Mas vamos lá, continuando, né? O Joule ele também descobriu que a energia elétrica podia ser transformada em energia térmica, como ocorre no filamento metálico de um chuveiro elétrico ou de um secador de cabelo. Então, quando a gente usa um chuveiro elétrico ou um secador de cabelo, dentro disso aí tem um que a gente chama de resistência. A resistência nada mais é do que um fiozinho bem enroladinho que passa a corrente elétrica e que ele aquece. E aí ele aquecendo, ele no caso vai aquecer a água para o nosso banho quentinho ou ele vai aquecer o ar para secar o cabelo, certo? Então ele percebeu que a energia elétrica podia se transformar em energia térmica. E aí esse fenômeno ficou conhecido como o efeito Joule. Olha o quanto ele contribuiu aí dentro dos nossos estudos. Bom, aqui nós temos uma imagem, ó, analisando as máquinas, né, da cervejaria da família. Joule relacionou, né, utilizando o princípio da conservação de energia, duas grandezas físicas que até então pareciam distintas entre si, que era calor, né, e trabalho, ou trabalho e calor. Então, olha lá. O aparelho experimental, que é este que aparece aqui, ó, que lhe permitiu estabelecer essa relação, era constituído de um corpo pesado, olha lá, ó, né? Um corpo pesado, que é o contrapeso, uma polia, polia a gente viu também lá, a gente viu no ano passado nas máquinas simples, né? Então, quem tiver dúvida, vai lá ver o módulo, né, o vídeo sobre máquinas simples. Então, a gente tem um contrapeso, uma polia e um fio e um tonel misturador. Então, eu tenho um fio, que é esse aqui, e conforme isso aqui gira, mistura o que está aqui dentro, certo? Então, né, que é esse fio, né, um tonel misturador, termicamente isolado e cheio de água. Então, aqui está cheio de água aqui dentro, conforme ilustrado aqui nessa imagem, certo? Então, nós temos aqui isso que ele é o que a gente percebe. O experimento consistia em o quê? Em abandonar, né? Abandonar, ou seja, deixar esse peso descer, né? Ou cair, medindo a ação de seu próprio peso e da atração aplicada pelo fio. Então a gente tem aqui, ó, uma força, uma tensão nesse fio quando ele cai. Este movimento provoca a rotação do eixo misturador, que é esse aqui, ó. E aí faz girar o que está aqui dentro, né? Agitando a água dentro do tonel.
Aí a grande contribuição de Joule foi o seguinte, foi descobrir que após, né, suspender e deixar cair o corpo inúmeras vezes, isso aqui, ó, esse movimento para cima e para baixo, para cima e para baixo, a temperatura da água aumentava. Ou seja, as moléculas ali dentro se agitavam e com isso a água ia esquentando. Isso acontecia porque ao cair com velocidade aproximadamente constante, os corpos, né, perdiam energia potencial gravitacional, ou seja, né, você diminui, você perde na altura. Essa energia era transformada aí pelo fio agora, né, no eixo misturador. Ele era transferida, né, pelo fio ao eixo misturador e aí para as pás e finalmente então passava para a água. Então, como as moléculas de água estavam ficando mais agitadas, né, a temperatura da água aumentava. Então, essa questão das moléculas de água ficando mais agitadas, a gente viu no 7º ano, né? Por isso que eu volto a dizer, na dúvida, voltem lá no material do 7º ano, se eu não me engano, era o 2º ou 3º módulo, tá? E aí, dessa maneira, então, Joule estabeleceu a seguinte relação: uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joule, ou seja, uma caloria é aproximadamente aí, 4,18 joule. Isso aqui também é uma informação importante, porque se tiver cálculos lá na frente, né, vocês vão precisar usar esses conceitos. Então, inicialmente as ideias de Joule não foram bem aceitas pela comunidade científica da época, o que é bem normal, porque até as pessoas entenderem, né, a proposta da pesquisa, elas acabam, né, não dando validade. Aí, com o passar dos anos, mais pessoas vão refazendo esses experimentos e vão chegando às mesmas conclusões. E aí, né, normalmente a gente sabe-se que esses pesquisadores, eles acabam ficando famosos depois da morte deles, né? Então, a teoria mais bem aceita para explicar transferências de calor era a teoria do calórico, segundo a qual um fluido indestrutível, ou seja, invisível e inodoro, né, no caso o calórico que eles colocaram, determinava a temperatura dos corpos e os processos de propagação de calor. Então, olha que coisa doida, né? Era a teoria aí do calórico. No entanto, com o tempo, outros experimentos e estudos acabaram por corroborar, né, a teoria de Joule, de que as energias térmicas e mecânicas podem ser transformadas umas nas outras, né? Uma na outra, melhor dizendo. Então, antigamente, antes de Joule, eles acreditavam nessa teoria do calórico. Depois, Joule veio e nos mostrou que a energia térmica e a energia mecânica podem ser transformadas uma na outra. Então, olha só, energia aqui mecânica, né? Mecânica faz girar o eixo misturador, agita as pás que agitam as moléculas, aumentando a temperatura. Então, energia mecânica se transformando em energia térmica ou vice-versa, isso também pode acontecer. Bom, o que eu queria falar com vocês até este momento era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.